bem com você? Meu nome é Liege, eu sou psicóloga e também sou criadora do método Cicure, de terapias complementares de autocura. E o tema que eu vou abordar nesse vídeo de hoje é sobre traumas. O que são traumas? Então, se você tem essa curiosidade, você gostaria de saber o que são os traumas que se fala tanto por aí, me acompanhe aqui que depois de você dar um like, seguir aqui o meu canal e dar um comentáriozinho, eu vou te convidar para assistir esse vídeo comigo. Falou? E aí, já está pronto? Então vamos lá. Quando a gente fala em traumas, a maioria das pessoas conectam a palavra trauma com algo muito chocante, certo? Por exemplo, um acidente, um abuso, alguma situação do gênero. Mas nem tudo o que é tão chocante é trauma. Então eu vou desmistificar aqui um pouquinho falando sobre a questão do trauma, que tudo que é impactante para a pessoa é considerado um trauma. Impactante a que nível? Uma palavra, uma reação, uma sensação. Várias coisas podem ser situações impactantes. Por exemplo, um filme. Uma cena de um filme que para você pode ser chocante, que para você pode ser impactante, que lá no teu íntimo aquilo tocou, aquilo ressoou de alguma forma que não foi confortável, que não foi gostoso, né? E existem vários tipos de traumas. A gente pode listar vários, como um trauma real, um trauma virtual, um trauma simbólico, né? Um trauma de sensação. Existem vários tipos de trauma. Por exemplo, o que é um trauma virtual? É um trauma que você presencia acontecer e não acontece diretamente em ti, mas você se sente tocado. Por exemplo, você já presenciou um acidente onde uma pessoa se machuca? Né? Você não foi atingido por esse acidente, você só assistiu aquilo acontecer. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela perdeu o movimento das pernas porque ela presenciou um atropelamento de uma criança. E ela se colocou no lugar da avó que estava segurando na mãozinha da criança, a criança se desprendeu da mãozinha dessa avó e a criança saiu correndo sem direção, uma criança pequena, e essa criança foi atropelada por um carro. No mesmo instante em que a criança foi atropelada, essa senhora caiu no chão e perdeu o movimento das pernas. De que forma aconteceu esse movimento, esse processo? Foi um trauma virtual. Ela não sofreu o acidente, ela só presenciou, ela só visualizou, por isso virtual. Não é o virtual de tecnologia, é virtual porque ela visualizou, não foi um ataque para ela, ela presenciou. Da mesma forma, por exemplo, assim, um filme que você vê e aquela cena te impacta, foi um trauma virtual, não foi um trauma real, né? Quando a gente vai pegar um trauma simbólico, né? Esse trauma simbólico ele pode ser real ou pode não ser real. Mas, por exemplo, assim, vamos pensar, uma situação que eu peguei esses dias. Tinha uma amiga que estava querendo engravidar há muito tempo, amiga de uma pessoa, tá? E essa pessoa estava querendo engravidar há muito tempo. Ela engravidou, ela conseguiu engravidar, mas assim que ela engravidou, ela perdeu o bebê, certo? O que aconteceu? Esse trauma simbólico, essa amiga pegou para ela, né? Essa mãe que perdeu o bebê, ok, ela sentiu a perda desse bebê, né? Mas quem mais sofreu foi essa amiga, porque essa amiga estava desejando tanto que a outra engravidasse pelo desejo, porque ela pegou pra ela o desejo, né, da amiga. Então, amiga, eu quero muito que você tenha esse bebê, porque é um desejo seu e você vai ficar muito feliz se você tiver um filho. Mas aí esse filho não existe mais. Então, o que acontece? Essa amiga desenvolve uma endometriose, ela desenvolve até um cisto no ovário, ela até pode desenvolver um câncer de colo de útero, porque ela foi fiel, ela tomou aquela situação para ela.
como se fosse dor dela, então é uma dor simbólica. Acaba desenvolvendo sintomas simbólicos, assim como os sonhos também estão dentro de sintomas simbólicos, né? Existem pessoas que sempre sonham com as mesmas situações, que acaba trazendo aquilo para o real, mas na verdade é algo simbólico, não é nem virtual, é simbólico, porque ela sonha com aquilo, ela faz sintoma, aquilo é algo impactante para ela e ela acaba fazendo sintoma em função daquele sonho de repetição, certo? O que é real? O real é, por exemplo, assim, vem aqui na minha frente e fala alguma coisa que me ataca, né? Me ataca moralmente, ataca a minha integridade, ataca algo que não é real para mim e eu me sinto ofendida. Então isso é algo real, eu me sinto atacada. Diferente é se alguém vier falar alguma coisa para mim que não é real ou me desmoralizando de alguma coisa e eu posso simplesmente não dar bola, não intencionar essa situação impactante para mim, certo? Então, traumas são situações impactantes para cada pessoa. E o que para mim pode ser impactante, pode ser que a mesma coisa para você não seja, né? Da mesma forma, vice-versa. Então, existem vários traumas e quando a gente chama de traumas, de novo, não são coisas chocantes demais. Às vezes são palavras, às vezes são ações, às vezes é simbólico, às vezes é virtual, às vezes é real, às vezes não é, né? Assim como sonhos, filmes, coisas que a gente vê. Nem tudo que a gente sofre é nosso. E tem ainda o trauma que é imaginário. A nossa mente é extremamente criativa, né? Imagina assim, um elefante cor-de-rosa. Conseguiu imaginar? Isso é fruto da sua imaginação. Agora, imagina um elefante cor-de-rosa com bolinhas amarelas. Conseguiu imaginar, não foi? Então, quando a gente imagina uma situação que não é real, isso também pode ser chocante pra gente. Porque nosso cérebro é tão criativo, a nossa imaginação é tão criativa, que a gente pode imaginar e criar coisas boas e coisas ruins. Então, se a gente cria, por exemplo, assim, eu vou viajar fim de semana para algum lugar. E eu fico pensando, mas final de semana vai chover. E se o carro derrapar? E se a gente se acidentar? E se a gente não sei o quê? Né? O que acontece? Eu vou estar fixando a minha atenção naquilo que pode acontecer de ruim, que eu vou fazer com que toda a minha família não queira viajar, porque eu tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. Né? Então são coisas que a nossa imaginação cria e eu posso me fixar naquela criação errada que não aconteceu ainda e aquilo pode me afetar de alguma forma em todo o meu sistema biológico e fazer um sintoma a partir daquilo que o meu imaginário está desenvolvendo de trauma. Entendeu? Fez sentido para você? Se sim, deixa um comentário aqui e transborda esse vídeo para muitas outras pessoas que se interessam nesse tipo de assunto. Um beijo para você, fica bem!